How? Olá, estamos começando mais um do lado de cá, sempre aqui do Sindicato dos Bancários, na Rua da Ladeira, no coração pulsante de Porto Alegre. A Laís Escher está de férias e hoje eu estou acompanhado do Djair Brilhante. Tudo bem? Tudo bem, professor. Como o senhor está? Tranquilo? Tudo certo. Eu recebi essa missão difícil de substituir a Laís. Não, talvez não com a mesma qualidade, mas eu vou tentar. Com certeza vai ter muita qualidade. E nós estamos recebendo ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Ronaldo Zulk, uma pessoa muito conhecida no Rio Grande do Sul e um militante histórico do PT no Estado e que é um dos responsáveis por este relatório técnico feito para a Assembleia Legislativa do Fórum Democrático. Nós vamos falar sobre isso, mas também sobre a conjuntura política, eleitoral, o que vai rolar agora que, como se diz, o ano, enfim, começou. Passou o Carnaval no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul ainda tem o desfile de Carnaval nesse final de semana, mas as campanhas, as organizações das chapas, todo esse movimento já está acontecendo. Existem muitas dúvidas, existem ainda coisas para resolver e o que todo mundo quer saber
é o que vai acontecer. Ronaldo Zucchi, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu é que agradeço, Joanimir, a oportunidade de estar aqui com vocês, contigo, com o Diego, atendendo esse convite dessa iniciativa louvável que o sindicato tem, né, de manter essa comunicação ativa, tá, muito importante para o povo gaúcho. Já sabemos que agora tu és um homem de bastidores. Não vais concorrer, a disputa eleitoral direta não é mais o teu objetivo, mas tu continua sendo um homem de partido que está ali para trabalhar junto com o Partido dos Trabalhadores no sentido de buscar uma vitória. No Rio Grande do Sul tem sido difícil obter essa vitória. Desde o mandato do Tarso, o PT não tem conseguido vencer. Sim, eu, de fato, estive afastado por um bom período. Não tenho me afastado da disputa eleitoral e da presença institucional em mandatos, né? Fazem mais de 10 anos, mas sempre, como tu disseste, vinculado ao partido. Eu sou fundador do PT, construtor desse projeto que eu caracterizo como um projeto generoso com o povo brasileiro e com o povo gaúcho por consequência, né? Por mais de 40 anos, continuo atuando, mas agora na retaguarda, né? Sempre que surge um convite, a gente está tentando auxiliar na construção e no fortalecimento desse nosso projeto, como eu disse, generoso com o povo brasileiro. Zucchi, uma dúvida que eu sempre tenho, assim, quando vocês participam muito tempo de mandatos, né? Tu teve alguns mandatos em sequência. Quando tu passa a participar nos bastidores, tu consegue ter outra visão além do mandato? Sem sombra de dúvida, né? A cabeça da gente funciona de forma diferente, né? Porque quando você está no mandato, você procura fundamentalmente desenvolver o projeto que construiu para o mandato, mas atendendo às demandas que surgem no dia a dia de um mandato, que sempre são muito intensas, né? No meu caso, sempre foram muito intensas, né? Então, você precisa responder a essas demandas todas, seja por iniciativas legislativas, seja por acompanhar determinados projetos, determinadas ações que dizem respeito aos interesses do Rio Grande e do povo gaúcho e do povo brasileiro por consequência, né? Quando você se afasta da vida parlamentar, você consegue olhar um pouquinho mais à distância, consegue observar os movimentos políticos, né, com outra condição, digamos assim, né? Mas sempre muito preocupado e sempre disposto a continuar colaborando, né? É o que eu tenho feito. Eu encerrei a minha vida parlamentar em 2010, não me reelegi na última eleição, tive problemas de saúde, também tive problemas, não problemas, mas demandas familiares que tinha que atender, né, depois de 40 anos de vida pública. Então, passei 10 anos praticamente distantes das disputas políticas e da vida orgânica do partido mesmo, né? Me reaproximei agora, mais recentemente, por circunstâncias que eu estava comentando aqui com o Juremir, né, da enchente que atingiu a todos nós gaúchos. Fui me voluntariar com o prefeito Vanazzi em São Leopoldo, tentando auxiliar lá nessa importantíssima e dificílima tarefa que foi de enfrentar aquela condição. Depois disso, o ministro Pimenta, então, me convidou para trabalhar na equipe do Ministério da Reconstrução. Desenvolvi uma das tarefas que eu considero das mais importantes de toda a minha trajetória política, que foi auxiliar naquele momento tão dramático da vida do povo gaúcho, né? Acho que conseguimos contribuir de forma muito efetiva com a importante participação do presidente Lula e do governo federal, com mais de 110 bilhões de reais investidos, né, no Rio Grande, seja em recursos diretamente para o CPF das pessoas, seja nos recursos para os municípios, seja em recursos para as empresas gaúchas, né, e com resultados extraordinários, né?
O crescimento econômico do Rio Grande em 2024 foi positivo, apesar de toda a enchente, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a grande e importante participação que teve o governo federal e o presidente Lula, com as inúmeras iniciativas que teve. Depois dessa experiência, estive agora em 2025 atendendo um convite do presidente Pepe Vargas na Assembleia Legislativa, coordenando o Fórum Democrático, onde, mais uma vez, tive o privilégio, digamos assim, de participar de um processo de discussão riquíssimo com todo o povo gaúcho. Nós desenvolvemos 5 grandes debates aqui em Porto Alegre, 9 grandes seminários no interior do estado, ouvindo os diferentes setores da sociedade gaúcha sobre como é possível pensar o crescimento do Rio Grande, considerando a crise climática, que é algo que faz parte da nossa vida. Eu queria, Ronaldo Zucchi, justamente explorar um pouco esse tema, o conteúdo deste relatório técnico. O Rio Grande do Sul anseia por desenvolvimento sustentável, novas possibilidades de crescimento. São discussões assim importantes que toda hora mobilizam as pessoas, né? O que dá para fazer para melhorar? A que conclusões vocês chegaram depois de todos esses debates? Se me permite, eu gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre o método que nós utilizamos. Perfeito. O presidente Pepe Vargas, quando assume a presidência da Assembleia, decide propor um debate para a sociedade gaúcha, cujo título é Pacto RS 25, o crescimento sustentável é agora. Ou seja, a necessidade de nós pensarmos no crescimento econômico e que tem que ser agora, né? Pois bem, nós então passamos a organizar esse debate com a sociedade gaúcha. Eu percorri todas as regiões do Rio Grande, tive um apoio importantíssimo dos conselhos regionais de desenvolvimento, organizamos seminários nas 9 regiões funcionais do Rio Grande, ouvimos as universidades, tanto as universidades, as instituições públicas quanto as comunitárias, particulares, foram convidadas para participar e participaram de forma muito ativa. Constituímos uma pequena equipe técnica na Assembleia, que contou com a participação da Fernanda, do Tarson, que eu faço questão de registrar aqui, que foram muito importantes, 2 técnicos altamente qualificados, além de toda a infraestrutura de retaguarda que a Assembleia possibilita, né? Realizamos esse debate durante todo o ano de 2025, também acompanhado com a instalação de uma plataforma digital. Pela primeira vez, uma Assembleia Legislativa de um Estado da Federação realiza um processo de consulta, de discussão, de debates através de uma plataforma digital. Tivemos, através dessa plataforma digital, a participação de mais de 50 mil pessoas. Presencialmente, nas nossas atividades, tivemos mais de 5 mil pessoas presentes nos diversos eventos. Saiu um inventário completo. E por aí nós produzimos 2 documentos. Um que é um relatório da Comissão de Sistematização, que nós constituímos a partir das entidades que participaram desse processo todo, e outro que é esse relatório técnico que tu estás apresentando aqui, que é também resultado de um trabalho desenvolvido pelo professor Carlos Henrique Horn, professor da Universidade Federal, que foi contratado para nos auxiliar. Esses 2 relatórios são complementares. Se me permitem dizer o que ele tem na sua essência. Ele faz um diagnóstico do Rio Grande, ouvindo vários documentos já existentes. Utilizamos para isso o apoio da tecnologia, da inteligência artificial. Reunimos um relatório com mais de 900 páginas e sintetizamos isto numa primeira parte de diagnóstico. Sem termos um bom diagnóstico sobre a realidade do Rio Grande, é impossível pensar o seu futuro. Não tem como dar receita, indicar caminhos antes do diagnóstico. Perfeito. O que esse diagnóstico nos apontou, centralmente, e no tempo que temos, se me permite? Uma crise múltipla que nós vivemos no Rio Grande. A crise climática, que é consenso entre toda a universidade científica, ela veio para ficar.
ela não é um episódio único, né? E ela se manifestará cada vez com mais força e com um espaço de tempo cada vez menor entre um episódio e o outro. Seja através das enchentes, seja através da estiagem, seja através dos vendavais. Veja agora aqui, há pouco, em uma região do norte do estado, duramente atingida por forte vendaval, né? E todo ano, de mês em mês, está aparecendo um evento como esse. As estiagens que atingem a nossa produção agrícola mais fortemente nos últimos 5 anos, né? Várias estiagens. E as enchentes, que também nos últimos anos, 2023, 2 enchentes, 2024, a maior de todas, né? Então, a crise climática veio para ficar. É preciso considerar isso ao pensar o futuro do Rio Grande. Mas não é só essa a crise que nós vivemos. Nós vivemos uma crise demográfica. O que significa isso? Nós estamos perdendo população. O Rio Grande... Esse último temporal forte no Rio Grande do Sul foi em Palmeira das Missões. Palmeira das Missões, né? Me escapou aqui a município, mas em toda a região ali, né? Vários municípios atingidos, mas especialmente Palmeira das Missões. Pois bem, então a crise climática veio para ficar e ela tem que ser considerada. E ela tem as suas consequências, tanto do ponto de vista da estrutura, da atividade produtiva, quanto da vida das pessoas, do patrimônio das pessoas, né? Bilhões foram gastos para recuperar minimamente as condições do povo gaúcho nessa última enchente, né? Mas, além disso, eu falava da crise demográfica. Porto Alegre está perdendo população. Sim. E isso acontece no estado como um todo, e inclusive com alterações de região para região. Agora, só um parênteses. Tem coisas esquisitas que acontecem. Eu li no domingo uma matéria na Folha de São Paulo que me impressionou. Tem municípios que não estão satisfeitos com o fato de que o censo de 22 deu uma redução de população. E aí eles recorrem à justiça. E a justiça dá ganho de causa. Tem agora uma categoria chamada população judicial. A justiça diz, não, a população não é essa. De onde eles tiram os dados? Fecha parênteses. Pois é. Então, nós, para o nosso relatório, a gente contou com dados de documentos já existentes. Talvez o principal deles é um documento de uma consultoria contratada pelo BRDE para os 3 estados do sul do país, que propõe uma reflexão sobre o futuro, o desenvolvimento econômico dos 3 estados do sul para os próximos anos, né? Mas também contamos com o apoio de um documento escrito pelo professor Carlos Paiva, pelo um documento do próprio Plano Rio Grande, do governo do estado, enfim, e dos dados estatísticos do IBGE, enfim. Então, a verdade é essa, o Rio Grande do Sul vem perdendo a população e envelhecendo a sua população, né? Quem quer pensar o futuro do Rio Grande tem que levar isso em conta. A nossa juventude está indo embora. Os nossos principais cérebros estão indo embora. Como pensar o desenvolvimento do Estado sem conter isto, sem alterar essa perda de população? Tem regiões, a região sul especialmente do Estado, vem perdendo muita população, e especialmente jovem. Se você não tem atividades culturais, se você não tem atividade educacional, se você não tem o que oferecer como atividade profissional que seja atrativa para a nossa juventude, ela abandona os nossos municípios, especialmente os pequenos, e os municípios rurais estão reduzindo a sua população. E o que será disso daqui a algum tempo, né? Então, é preciso considerar esta crise também. E a outra é a crise econômica, propriamente dito. O Rio Grande do Sul vem perdendo a participação no produto interno bruto. Já foi 9,6%, agora estamos em 6,4%. A importância, portanto, da economia do Rio Grande para o contexto nacional vem reduzindo cada vez mais. E mesmo na região sul, nós perdemos participação comparativamente com o Paraná e com Santa Catarina. Nós já fomos responsáveis na região sul por 60% da produção. Hoje é 36%. Veja o que significa isso, né? Enquanto o Paraná e Santa Catarina crescem economicamente, nós
como diria o companheiro Olívio Dutra, crescemos como cola de cavalo. A gente cresce, mas cresce muito menos do que o restante. E, portanto, perdemos protagonismo. Né? E um Estado que perde protagonismo perde importância política e, portanto, né, fica para trás. Além dessas três crises, climática, demográfica e a crise econômica, nós temos outros fatores que influenciam fortemente nesse diagnóstico. A questão da educação. O Rio Grande do Sul já foi referência na educação brasileira. Nós já tivemos as primeiras escolas no ranking das escolas de todo o país. Hoje, a melhor escola do Rio Grande do Sul é uma escola particular aqui de Porto Alegre, está na 50ª posição no ranking nacional. É só um dado para demonstrar o quanto que nós perdemos em termos de educação no nosso estado. Quem quer pensar o futuro do Rio Grande tem que levar em conta isso. E, por fim, o tema da infraestrutura. Nós temos hoje gravíssimos problemas na infraestrutura do nosso estado, né? Seja em telecomunicações, seja na logística de transporte. Fundamentalmente, me aprofundaria um pouquinho nesse tema da logística de transporte. 80% da nossa produção está em cima das rodovias. As ferrovias, né? Nós temos apenas 900 quilômetros hoje. Já tivemos 3.200 quilômetros. Hoje, o Rio Grande do Sul não tem ligação férrea com o centro do país. Pode uma coisa dessas? A nossa produção toda não escoa para o centro do país, a não ser pela via rodoviária e alguma coisinha fluvial. As nossas hidrovias também estão subutilizadas. É preciso repensar. Porque isso tem a ver com o custo da nossa produção. Isso tem a ver com, um fator que é determinante no preço das coisas, né? A logística de transporte, enfim, né? Além de outras coisas. E isso tudo tem a ver também com a crise climática, né? Com as enchentes que aparecem, pontes se vão, estradas ficam completamente comprometidas, regiões inteiras ficam sem conseguir encaminhar a sua produção, como é o caso do Vale do Taquari, agora nessa última enchente, né, e por aí afora. Bom, então, quem quiser pensar o futuro do Rio Grande tem que levar em conta esse diagnóstico. E isto não é uma questão menor, é uma crise que vem há muito tempo e que precisa ser enfrentada. Se tu não olhar de frente para essa situação e não fizer o diagnóstico correto, você não vai acertar na receita que você vai propor. Então, nós consideramos isso fundamental nesse trabalho que foi realizado pelo Fórum Democrático, sob a direção do presidente Pepe Vargas, com o apoio do professor Carlos Henrique Hort e de todos aqueles que nos ajudaram nesse processo, nós produzimos um documento que eu acho que ele não resolve e não tem resposta para tudo, mas ele indica um caminho por onde que nós podemos começar a pensar esse futuro. Zucchi, mais de 80 entidades assinaram esse documento, né, entre sociedade civil, sindicatos, movimentos sociais. Esse consenso há dentro desse grupo. E é possível buscar esse consenso dentro da Assembleia Legislativa, pelo menos, porque para avançar é preciso que algumas leis sejam aprovadas dentro desse consenso político. É possível buscar com essa atual conjuntura? Bom, consenso sempre é muito difícil, né? Mas eu acho que o tema da sustentabilidade e o tema da transição ecológica é algo que ajuda muito se nós considerarmos ele como um elemento central para pensar o futuro, né? Se nós não considerarmos isso como uma alternativa, como uma possibilidade, nós estaremos perdendo uma oportunidade histórica, né? Ou seja, o nosso modelo de produção é responsável pela situação que nós vivemos hoje. Seja na indústria, seja na agricultura, nada, o jeito como nós estamos fazendo as coisas é responsável pela crise climática. Então, nós precisamos olhar isso de frente e precisamos apresentar alternativas, seja na indústria, com a mudança da forma dela funcionar, seja na agricultura também. Vou pegar o caso específico da agricultura, porque nós, nesse trabalho, tivemos a oportunidade de conhecer um trabalho desenvolvido pelo pessoal da Embrapa, e muito importante.
que é o chamado projeto 365. Ou seja, um projeto que propõe que o solo do Rio Grande seja aproveitado os 365 dias do ano. Nós temos hoje 7 milhões de hectares que não produzem nada no inverno. E a forma como nós estamos produzindo, eu estou falando aqui de algo que corresponde a 98% do território gaúcho, que são que é a atividade rural, né? O Rio Grande do Sul continua tendo como um dos principais motores da sua economia a agricultura, né? 98%, portanto, do nosso território está sendo trabalhado de que forma? Solos compactados, solos que não absorvem a água, e ao não absorver a água, a sua produtividade reduz. E ao não absorver a água, também não contribuem para conter a água, que quando vêm as chuvaradas, correm para os arroios, para os rios e depois desaguam aqui no Guaíba. Foi o que aconteceu. Pois esse estudo demonstrou que se nós tivéssemos uma outra forma de tratar o solo que permitisse uma maior permeabilidade, uma maior capacidade de absorção da água nas chuvas, nós teríamos 1,70 m de lâmina de água menos em Porto Alegre na enchente de 2024. Só para ter uma ideia. Além de aumentar em 40% a produtividade por hectare da cultura que estivermos produzindo. Então, o que nós temos que recuperar? Uma técnica que é conhecida de todos, simples, e que nós, por muitos e muitos anos, utilizamos e que abandonamos nos últimos anos na agricultura, que é uma política de conservação do solo com práticas conservacionistas, que permitam, portanto, o solo ter mais aderência, ter mais capacidade de absorção. Essas conclusões vão alimentar, por exemplo, o programa da candidatura do PT ao governo do Estado? Olha, esse documento é um documento institucional da Assembleia Legislativa. Está à disposição de todas as forças políticas e de toda a sociedade gaúcha. Eu, particularmente, vou defender que o meu partido olhe esse documento, analise esse documento e as sugestões que ele está fazendo com profundidade, para, quem sabe, algumas das propostas que nós estamos apresentando nesse documento sejam incorporadas num programa de governo. Aliás, ainda não é oficial, mas eu acredito que nós vamos ter algum nível de colaboração, de contribuição na elaboração do programa de governo dessa mesma equipe que... E esse é um dos caminhos apontados para resolver uma das crises do Rio Grande do Sul. Que outros caminhos foram apontados? Bom, primeiro é isso, né? É entender que a questão ambiental, ela não é um problema, ela pode ser, se bem trabalhada, uma solução, né? Ou seja, o mundo hoje clama por produtos que tenham a sua origem com os cuidados com a natureza, né? Portanto, a agricultura, especialmente a produção de alimentos, tem que considerar isso. E isso é estratégico para o Rio Grande, né? A questão da produção. Estou falando da agricultura aqui, porque de fato ele é muito amplo, mas produzir alimentos de qualidade, alimentos com origem agroecológica, tem um mercado gigantesco internacionalmente. Produzir considerando a estrutura das cooperativas do nosso estado, que não só permitiria tu ter uma transição ambiental, mas também social, né? Ou seja, as cooperativas no Rio Grande do Sul têm um papel histórico, e especialmente aquelas vinculadas à agroindústria, né? Porque tu tem aí a possibilidade de combinar a produção agrícola com a produção dos animais e da carne, e isso tudo tem um mercado hoje cada vez maior, se ele tem uma origem, né, com a biotecnologia, bioecologia, né? Então, é preciso pensar a agricultura com base nessas outras alternativas. Da mesma forma, a indústria. Não é preciso nós pensarmos em fontes alternativas de geração de energia, né? Nós temos um problema sério a ser resolvido aqui no estado, que é a questão do carvão,
tem que ter uma transição justa para esta região toda, que é a região da fronteira, mas nós temos já algumas experiências importantíssimas, como essa agora que está em curso, com a participação decisiva da Petrobras nessa companhia rio-grandense de Rio Grande, né? A primeira planta industrial geradora de combustível, que era o antigo Grupo Ipiranga, né? Quer dizer, eles estão fazendo uma transição que significa dizer o seguinte, Júlio, vão deixar de refinar petróleo e vão refinar produtos vegetais, e especialmente produtos de origem, produção no inverno. Vão esmagar essa produção vegetal e vão gerar aí o insumo necessário para a produção de SAF, que é o combustível da aviação. O governo federal acaba de confirmar, agora eu estive em Rio Grande com a presidente da Petrobras, o presidente Lula, anunciando lá 6 bilhões de investimentos nessa transposição dessa planta industrial para a geração deste combustível para a aviação, né? Será já nesse primeiro ano agora, primeiro semestre de 2026, começa uma primeira etapa, em mais 2 ou 3 anos vão estar produzindo combustível de aviação, gerando milhares de empregos e articulando toda uma cadeia produtiva, porque da onde que vai vir esse vegetal? Esta planta, Juremir, só para tu teres uma ideia, ela teria hoje uma demanda de 40% da soja produzida no estado do Rio Grande do Sul. Para ver o tamanho disso. Sim, menor. Se nós não produzirmos aqui canola e outras produções que possam substituir a soja, inclusive, né, nós vamos ter que importar isso, né? Então, um projeto extraordinariamente importante, que precisa ser estimulado, precisa ser apoiado. E assim tantos outros, a energia solar, a energia eólica, que nós temos possibilidades de produzir aqui no estado, né? Ou seja, então, um parênteses, a par da crise múltipla que nós vivemos, nós também devemos reconhecer que o estado do Rio Grande do Sul tem uma capacidade, uma possibilidade gigantesca de superar isso tudo. Mas para isso precisa ter capacidade estatal, que nós perdemos de planejamento, né? Onde é que está a nossa Fundação de Economia e Estatística? Acabou. Acabaram com a Fundação de Economia e Estatística do Estado, que era um órgão muito importante para pensar do ponto de vista de curto, médio e longo prazo, planejar. A gente volta o que o professor falou, né? Sem ter diagnóstico não tem como ter planejamento. Então, o Estado perdeu essa capacidade de planejar. Nós precisamos recuperar isso. Nós precisamos de decisão política, de alguém que assuma o governo e que olhe essa realidade com a profundidade da crise que temos e a encare de frente, e não fique fazendo propaganda achando que está tudo resolvido e que nós estamos com todos os problemas sanados. Esse é um bom gancho para a gente entrar na segunda parte do nosso interesse nessa conversa, que é a conjuntura político-eleitoral. A pergunta de $1 milhão no Rio Grande do Sul no momento é, afinal de contas, o PT vai concorrer sozinho com seus tradicionais aliados de esquerda ou vai fazer uma aliança com o PDT desde o primeiro turno? Olha, eu particularmente defendo essa ideia, que nós devemos ampliar ao máximo possível, né? Mas essas coisas não são fáceis na política, né? Vocês acompanham e sabem que construir uma frente de esquerda ampla aqui no estado tem as suas dificuldades. Eu estou acompanhando, como eu disse, eu não estou participando ativamente das discussões, não estou na direção partidária, acompanho à distância, mas eu vejo com bons olhos essa possibilidade de nós construirmos uma frente que conte com os partidos tradicionais das nossas alianças, né? PCdoB, PSOL agora se aproximando bastante, PSB, PDT, né? E sabemos que aí há uma, digamos assim, diferença em proposições de nomes, enfim, né? A Juliana Brizola é um nome que o PDT, ou parte do PDT, vem sustentando. Por sua vez, o PT já tem a definição de apresentar o nome do companheiro Edgar Preto como nosso candidato, né? Bom, as direções partidárias vão ter que ter toda a maturidade
que o momento político exige para tentar construir esta unidade. Se não no primeiro turno, no segundo turno, com certeza, né? Porque nós teremos, na minha avaliação, um segundo turno no Estado. São 3 grandes frentes políticas que estão se desenhando, né? De um lado a extrema-direita, de outro lado aquilo que eu chamo de a direita civilizada, né? Que tem como centro a política desenvolvida... Que ela ainda existe, né? É importante dizer isso. Claro, do governador Eduardo Leite, com a candidatura do Gabriel de Souza, né? Importantes forças políticas que estão aglutinadas em torno dessa direita civilizada, né? E, de outro lado, o campo da esquerda, que tem ainda essas indefinições aí que tu bem enumerasse. Vamos fazer um esforço para tentar unificar o máximo possível. Se não for possível no primeiro turno, no segundo turno estaremos com certeza todos juntos para fazer a disputa com quem estiver do outro lado, porque eu tenho certeza que o PT vai estar no segundo turno e as forças políticas que acompanharão o PT estarão no segundo turno para disputar o governo do Estado. E se nós formos com um programa de governo que diga algo para o povo gaúcho, que apresente uma alternativa de desenvolvimento, que seja capaz de entusiasmar o povo gaúcho em torno de propostas concretas para resolver os problemas efetivos que nós estamos enfrentando, eu acho que as chances são muito boas de nós voltarmos a governar o Estado. Zuc, não havendo essa aliança PT e PDT no primeiro turno, não há um risco de um desgaste natural da campanha para fazer essa aliança no segundo turno depois? O risco sempre existe, né? Sempre existe. Agora, esse estatuto das eleições em 2 turnos, ele exatamente existe para isso, né? Para buscar a aproximação das forças políticas, se não no primeiro turno, no segundo turno, né? Então, aí vai depender muito da maturidade política de todos os partidos que compõem as diferentes frentes. Veja que a direita e a extrema-direita estão enfrentando enormes dificuldades aqui, né? Não sei o que vai dar aí, qual é a decisão que o PP vai tomar, se vai estar para o lado da extrema-direita, se vai estar com a direita mais... Outro dia, inclusive, surgiu aí o boato de que o prefeito Sebastião Melo poderia concorrer ao governo do Estado, porque a candidatura do Gabriel Souza, em princípio, não estaria decolando, e que se o Sebastião Melo concorrer ao governo do Estado, o tenente-coronel Zuco poderia trocar de destino e concorrer ao Senado, o que alteraria bastante o quadro. Com certeza, essa alternativa já foi aventada lá há tempos atrás, né? Mas eu não sei se agora terá tempo útil para ela vir a acontecer, porque o governador Eduardo Leite e a candidatura do Gabrielzinho estão percorrendo o Estado por aí, fazendo um esforço bastante grande para se manter presente na disputa, né? E acho que dificilmente isso se altera. Acho que esse tempo já passou, mas tudo é possível, né? Mas o que eu quero dizer é que dificuldades de unificar as forças políticas, seja pela esquerda, seja pela direita, elas existem. Eu não sei aonde que estão as dificuldades maiores, se é do nosso lado ou se é do outro lado. Qual seria a condição para fazer uma aliança desde o primeiro turno? Por exemplo, quem seria o cabeça de chapa? O PT poderia abrir mão da cabeça de chapa ou isso é inegociável? Não, eu não digo que seja inegociável, né? Claro que as direções partidárias estão avaliando tudo isto, né? Vão considerar as pesquisas, sim, mas mais do que as pesquisas, vão considerar a implantação de cada uma das forças políticas no Estado, vão considerar, enfim, o conjunto dos aliados, né? Porque não é só o PT que define isso, né? Não é só o PDT que define isso. Tem outros partidos envolvidos que também estão no tabuleiro, né? O PSB, o PSOL, eles também incidem sobre essa discussão. Então, é preciso considerar tudo isso. Mas eu acho que as direções terão maturidade para encaminhar, como eu disse bem, uma aliança, se possível, no primeiro turno, se não for possível no primeiro turno, no segundo turno, né? Ou seja, aquele que for para o segundo turno já teria antecipadamente o apoio declarado do seu parceiro, digamos assim. Seja o Edgar, seja a Juliana, né?
O PT está com a sua candidatura na roda. Agora, sábado, vai ter, inclusive, no dia 28, uma grande plenária do partido que vai deflagrar um processo de caravanas por todo o Estado para exatamente discutir a questão programática, né? Porque não se trata de discutir apenas o nome, né? Há que se discutir um programa. Qual que é a política em relação às privatizações? O que os partidos pensam sobre isso? As experiências de privatização que nós tivemos aqui no Estado, a meu juízo, deram com os burros na água. Está aí a Equatorial. A Equatorial é a maior prova disso. Para provar isso, né? Outro dia, nesses eventos que nós fizemos, a gente esteve em Passo Fundo. Passo Fundo passou 4 dias sem água em toda a cidade, porque estourou uma adutora e a Corsan, a Engea, a Corsan, não tinha capacidade técnica de descobrir aonde que tinha estourado e não conseguiu resolver o problema. Mais de 4 dias, 5 dias, a cidade toda sem água. Quer dizer, resultado do que isto? Resultado da privatização. Agora mesmo, estava havendo uma manifestação de uma dirigente empresarial de Torres, falando sobre os custos da água em toda a região do litoral, porque mudaram os cálculos. Agora um edifício que antes pagava uma taxa para todo o edifício, agora vai pagar uma taxa para cada apartamento. Uau. Que é uma loucura. A conta que era R$2.000 passou a ser R$16.000, R$18.000. Então, resultado da privatização. O povo gaúcho quer que continue isso? Nós temos que discutir a questão dos pedágios, né? Não se trata aqui de discutir se somos a favor ou contra os pedágios, né? Esse tempo já passou. Mas, digamos assim, é possível pensar numa modelagem para os pedágios que seja mais em conta para atender às necessidades, sim, de investimentos que precisam ser feitos, de manutenção que precisa ser feita, mas a esse custo que o governador está propondo, são mais de 50 pontos de pedágio a um preço altíssimo, sem falar nas multas, né? Porque hoje tu passa e tu nem vê que tem uma cancela ali e a multa vem. Então, há que discutir essa questão, né? Como é que os partidos veem isso? Como é que a bancada do PDT vê isso? A bancada do PDT está no governo. Eles têm que dizer o que eles propõem para o futuro do Rio Grande. E isso tem que fazer parte do nosso debate, da nossa discussão. Então, sim, os nomes são importantes, mas tão importante quanto os nomes, eu diria talvez até mais importante do que os nomes, é a discussão programática. É preciso nós retomar isso, a discussão das alianças políticas, ela precisa ser feita com base num programa que tenha começo, meio e fim e saiba claramente o que está propondo para a agricultura gaúcha, o que está propondo para a infraestrutura logística. Eu questiono, como que nós vamos resolver o problema da logística de transporte? Como que nós vamos resolver o problema da agroindústria do Rio Grande, que tem que trazer milho do Mato Grosso para abastecer a nossa agroindústria aqui, através do transporte rodoviário? Caríssimo. O Rio Grande do Sul importando milho. Não pode uma coisa dessa? Não há que se desenvolver um programa potente de estímulo à produção do milho? É contra a natureza do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, sobre isto que os partidos precisam se debruçar, né? Eu estou muito determinado a contribuir nesse debate e tendo sempre como pano de fundo essa questão da transição ecológica. É uma oportunidade para nós recuperarmos, né, a condição de ser um Estado que cresce economicamente e ocupe um espaço que está disponível a nível internacional. Os mercados na Europa, enfim, em vários cantos do mundo estão a demonstrar isso. Aliás, a agenda que o Lula está fazendo agora mais uma vez, reveladora disso, né? Nessa parceria que estamos fazendo com a Índia e com outros países, né? O quanto que tem espaço para nós apresentarmos o resultado da nossa produção para o mundo, né? Quer dizer, com toda a crise que tivemos com o tarifaço, né, nós ainda tivemos um superávit na exportação brasileira. Graças a quê? O fato de que nós fomos obrigados a
procurar outros mercados, que fomos obrigados a apresentar alternativas a apenas o comércio americano, não é mesmo? É isso. Mais de 130 países são parceiros econômicos do Brasil hoje, né? Isso tem que ser estimulado, e é o que o Lula vem fazendo muito bem, né? E nós temos que buscar essa parceria, entrar nessa carona, né? E o Jair? Só para... A gente está quase finalizando, né? O governo Lula 3, ele me parece ser o mais próximo das bases dos 3 governos do Lula. Qual é a sua avaliação, assim, sobre isso? A minha avaliação é muito positiva do governo, né? Basta a gente olhar os números da economia, né? O menor índice de desemprego da história, desde que começaram a fazer medição do desemprego, né? A inflação sob controle. Quer dizer, então a economia do país bombando, digamos assim, né? Dólar baixo. Dólar baixo. Disseram que o dólar ia bater lá no céu. E a Bolsa atingindo números... A Bolsa batendo recordes. Então, o recorde, senão o Ministério Público processa. Sim. Então, os números são muito positivos. Agora é preciso fazer com que o povo gaúcho, o povo brasileiro, digamos assim, se aproprie disso, né? E tenha clareza disso. Sair da aventura que foi esse governo da extrema-direita que jogou o país numa situação dramática, né? Eu nunca esqueço, e acho que todos nós, ninguém deve esquecer, né? Foram 700.000 pessoas que morreram durante a pandemia. No mínimo, 40% desse número poderia ser reduzido se nós tivéssemos tido um governo que fizesse o que tinha que ser feito na hora certa. Não fizeram. E são responsáveis, portanto, por mais de 400.000 mortes de irmãos e irmãs nossas, né? O povo brasileiro vai querer voltar a essa aventura? Imagino que não. Então, o Lula, e o nosso país vizinho está mostrando também agora na Argentina, na situação. Então, eu acho que nós temos todas as condições de reeleger o governo do presidente Lula, fazer maioria no Senado. É importante, né? Nós temos não uma eleição majoritária no Estado, nós teremos 3 eleições majoritárias nesse Estado. Nesse particular também, quero fazer referência aqui aos importantes nomes que nós estamos disponibilizando, que o PT está disponibilizando, o PT e os partidos que compõem a frente, né? Quer dizer, o nome do deputado Pimenta e o nome da Manuela são 2 nomes com grandes contribuições ao Rio Grande em toda a sua trajetória, né? E tenho certeza que serão excelentes senadores e senadora se eleitos, né? Mas é preciso fazer um bom trabalho de convencimento da população gaúcha para que a gente não incorra no erro que foi a última eleição. Veja bem, se me permite, Jaime, o que foi que o Mourão fez para o Rio Grande, de apoio ao Rio Grande? Onde anda o Mourão? Em detrimento de quem? De Olívio Dutra. Um homem com a trajetória de Olívio Dutra ficou fora do Senado para entrar um ilustre desconhecido que nem gaúcho eleito pela extrema-direita. Que não mora aqui. Para nos representar, que não mora aqui, que nunca veio aqui. Eu não vi esse cara nunca discutindo nenhum tema de interesse do Rio Grande. E é senador pelo Rio Grande. E ontem eu descobri que o Luiz Carlos Reisen existe ainda também. Mas guardadas as proporções, esse pelo menos está aí. Esse pelo menos tem, com as suas divergências que tem, mas tem propostas, se articula com o setor empresarial e tá por aí, né? Mas o outro, pelo amor de Deus, tá? Não aparece, não diz nem A nem B. Quer dizer, foi um assalto ao povo gaúcho. E quem é que é responsável por isso? As forças de extrema-direita, que ainda estão presentes e que querem governar o Rio Grande. Eles têm que ser responsabilizados por essa eleição irresponsável que fizeram desse cidadão. Para terminar, dá para ganhar no primeiro turno no plano nacional? Olha, difícil, mas eu não afasto essa possibilidade, né? O Lula tem as suas dificuldades, mas se for eficiente uma campanha e demonstrar claramente os resultados que nós estamos apresentando ao povo brasileiro,
Eu acho que é possível, sim. E também considerando os altos índices de rejeição que a extrema-direita tem e a candidatura que até agora eles apresentaram tem, né? Eu acho que isso pode, de repente, levar a uma vitória no primeiro turno com o Lula, né? Não é fácil, mas impossível não é. Muito bem, estamos chegando ao final. Agradecer ao Djair Brilhante pela parceria aqui nesta edição, enquanto a Laís goza suas merecidas férias. E também agradecer ao nosso convidado, Ronaldo Zucchi. Belíssimo trabalho aí nesses relatórios todos. Tá, como se diz, afiadíssimo para ajudar na preparação desse programa do Partido dos Trabalhadores. Olha, digamos assim, essa oportunidade que eu tive no último período, acho que sim, acho que a gente acumulou. Mas como eu disse, nós não temos resposta para tudo, temos apenas uma contribuição a dar, vamos oferecer isso ao partido. Me desculpe, Djair, eu te tratei como Diego no início. O Diego é da técnica, não tem problema. Diego é da técnica, eu confundi aqui, mas Djair e Jeremir. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e mais uma vez parabéns ao Síndico Bancário por essa importante contribuição que está dando com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Que outros debates possam ser desenvolvidos e tenho certeza que vocês terão essa missão aí pela frente durante todo esse ano. Vai ser um ano quente, ano de eleição, sempre um ano muito quente, para ouvir aqui as diferentes opiniões, diferentes posições, enfim, porque o sindicato é democrático, ele vai ouvir aqui, inclusive, outras opiniões políticas diferentes das nossas e tal, mas para permitir exatamente que todos aqueles que nos acompanham possam, ouvindo as diferentes opiniões, formar a sua posição conscientemente e ajudar o Rio Grande a sair desta crise que nós estamos vivendo, que não é de agora. Valeu, Zucchi. É claro que vamos convidá-lo aí ao longo do ano para outros encontros. Vai ter muita conversa em 2026, até chegar a hora ali das eleições, mas a população já está começando a se mobilizar. Já está todo mundo ligado. É ano de eleição, é ano importante, os destinos do Estado, do país, vão ser decididos. O nosso do lado de cá fica por aqui e é claro que nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau!